A doutrina do Espírito Santo, sobre os princípios batistas, né? Hoje nós vamos seguir a quarta parte. Vamos ler mais uma vez. Os irmãos lembram onde está aquele texto que diz que todos somos batizados com o Espírito Santo? Esse texto tem que guardar, ficar de cor. Que nem os embaixadores lá, eles têm as tarefas lá, tem que falar um versículo de cor. Os irmãos têm que ter na boca, na ponta de língua, os versículos de cor, aqueles versículos fundamentais. Onde está? Eu falei domingo passado, olha, esse versículo, aqui todos nós somos batizados, todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. Ó, guarda melhor. 1 Coríntios 12, 12. 12, 12 está fácil, ó. 1 Coríntios 12, 12. Vamos ver aqui. Isso é o princípio batista, relevância para hoje. Estamos vendo o princípio da autoridade e direção do Espírito Santo. Hoje é a quarta parte. Como eu falei, não dá para falar pouco sobre o Espírito Santo, não é? E domingo passado nós tínhamos o encerramento da campanha de missões nacionais, então a gente só fez o que a gente vai ver aqui, que foi esses 3 pontos, domingo passado, né? Que foi, o Espírito Santo se manifestou e os discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Todos os discípulos. Aí vimos esse segundo ponto, as manifestações no livro de Atos afirmam, né? Confirmam que o Espírito Santo é universal, é para todos os crentes. Todos que creram em Jesus receberam o dom do Espírito Santo. Não tem essa coisa de que é para alguns seletivos na igreja, uns são mais consagrados, esses têm o Espírito Santo, outros não. Esquece isso. Se alguém ainda não viu, veja, está lá no YouTube da igreja, domingo passado, né, detalhamos isso aqui. E nós vimos esse outro ponto, que é o recebimento do Espírito Santo, sempre ocorre quando os pecadores se convertem. Aí a questão, eu acho que eu não tenho Espírito Santo. Bom, pode ser mesmo, você não se converteu. Se você se converteu, você tem o Espírito Santo, porque ele é dado no dia da conversão. E passa a integrar, regenerado, né, pelo Espírito Santo a igreja. Esse é o versículo, vamos ler? Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então tá, agora hoje vamos ver o que o Espírito Santo faz. A gente viu sobre integrar a igreja, ser batizado no corpo, receber o dom do Espírito Santo. Agora, o que o Espírito Santo faz? Vocês adolescentes que têm aquele esboço do domingo passado, é continuação de domingo passado, tá? Não tem um esboço novo hoje, é uma continuação. Nós paramos lá, agora vamos continuar. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Nós lemos em João capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Eu ouvi alguém falando na ministração do Ministério Memorial aqui, do hino, da adoração, nos dirigindo à adoração, a palavra conforto. E é isso mesmo. O Espírito Santo ele vem para nos confortar, ele vem para nos consolar. Irmãos, toda semana nós temos uma necessidade de conforto. Todos os dias posso dizer que nós temos uma necessidade de consolo. E é o Espírito Santo que vem e nos conforta. Graças a Deus, devemos agradecer a Deus todas as manhãs e todo anoitecer antes de dormir pela presença do Espírito Santo na nossa vida, porque ele vem para nos consolar. Diz Jesus no versículo 16 de João 14, Deus Pai nos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Não é só no domingo, na hora do culto. Todos os dias é para sempre. Ele habita conosco, ele habita em nós.
E João capítulo 16, verso 13 diz, vamos ler juntos? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. João 16, 13, 14. Isso se cumpriu. Por isso nós temos o Novo Testamento em nossas mãos. Nós carregamos a palavra conosco. O Espírito Santo já veio e já anunciou todas as coisas. Não existe revelação nova. Tudo que Deus queria que soubéssemos, nós temos aqui. É o Novo Testamento. Quando Jesus falou isso, não tinha voltado ao céu. Não tinha o Evangelho de Marcos escrito ainda, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Apocalipse foi escrito no ano 96 da era cristã, quase no final do primeiro século, quando João em Patmos era prisioneiro de César. E ele teve aquela revelação. E o Espírito Santo veio e conduziu a toda a verdade. Você quer saber a verdade? Leia o Novo Testamento. Releia o Novo Testamento. Busque nas páginas do Novo Testamento. A verdade está ao seu alcance. E como Deus falou com Moisés lá no deserto, ela não está longe, ela está perto. Estava falando daquela palavra que era a palavra viva no Velho Testamento. E nós temos hoje o Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus fez conosco, ao nosso alcance. E por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos levados a glorificar a Deus. Nós reconhecemos como nós somos fracos e pequenos diante da majestade do Senhor. E a missão do Espírito Santo é glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso nós aprendemos estudando a Bíblia. Os embaixadores estão aprendendo isso através da sua organização, quando eles estudam aquelas tarefas, aqueles trabalhos de como amar missões. E a primeira coisa é entender que Deus enviou o seu próprio Filho para ser o primeiro missionário, para vir nos salvar através da cruz. E nós somos conduzidos a toda a verdade, assim as mensageiras. Eu admiro essa organização. Eles precisam ler livros de biografia de missionários, e eles leem. E eles ficam encantados pela vida daqueles homens e mulheres que doaram a sua vida para levar o evangelho de Jesus, a verdade de Jesus aos povos indígenas. Indígenas, né? Tá certo, né? E outras culturas no mundo todo, em todos os lugares. E tantos outros trabalhos maravilhosos. Então, o Espírito Santo, ele veio para dar testemunho de Jesus, e quando ele atua no seu coração, ele atua no meu coração, ele faz a mesma missão. Fala, olhe para Jesus, confie em Jesus, receba Jesus no seu coração, ele é o caminho, e a verdade, a vida. Então, é o Espírito Santo que dá esse testemunho. Às vezes a gente se empolga, se esforça tanto, irmãos, para evangelizar um parente. Eu fico desacorçoado, como diz, né, o pessoal do interior. Quem fala, né? Desacorçoado, né? Às vezes eu fico assim, mas eu me esforço tanto, né? Eu estou vivendo uma vida santa. A gente procura viver uma vida santa. Às vezes a gente tem um parente tão perto da gente, e a gente sabe que está vivendo uma vida torta. E não quer, mas sabe, não é a gente que faz isso. É o Espírito Santo que dá testemunho. Então, coloque uma coisa na sua mente, no seu coração. Faça o que você tem que fazer. Mas não é culpa sua se a pessoa não está mudando a sua vida. Se ela não está aceitando o testemunho de Jesus, não é culpa sua. Se você está vivendo o Evangelho, você é um crente em Jesus, você está fazendo a sua parte de uma forma digna, honesta, com honra, verdadeira, não fique abatido por isso. Né? Essa pessoa não quer o testemunho do Espírito Santo. Lembra? Primeiras mensagens sobre isto, sobre o Espírito Santo. As pessoas podem o quê? A respeito do Espírito Santo, quando ele está atuando na vida de alguém, falando alguém, as pessoas podem o quê? Resistir. Nunca esqueça isso.
Nós provamos na Bíblia, isso acontece desde os dias da Meribá, lá no deserto. E até o final do Novo Testamento, o autor aos Hebreus falando sobre isso, as pessoas vão ouvir o testemunho do Espírito Santo, e elas vão resistir a esse testemunho. Isso é, infelizmente, uma coisa que faz parte do livre-arbítrio e regeneração. A regeneração é uma coisa que só o Espírito Santo faz. Nenhuma igreja tem esse poder, nenhum batistério tem essa fórmula, não é uma forma, não é um ritual, é a operação do Espírito Santo. Quando Jesus diz a Nicodemos, no João capítulo 3, ele diz no versículo 5, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. A regeneração. A regeneração. O que é regenerar? Gerar de novo. Lembra que lá no paraíso, Adão e Eva receberam o quê? Por causa do pecado. O que eles receberam? Qual foi a herança que eles ganharam ao comer e desobedecer a Deus daquela árvore proibida? Eles foram expulsos, né? Eles receberam a morte. A morte. Às vezes eu pergunto para candidato a ministério, fez teologia, e ainda enrosca na hora de falar sobre isso. Irmãos, o que Deus falou para Adão e Eva aconteceu de verdade. O dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eles não morreram fisicamente. Eles morreram o quê? Espiritualmente. Eles morreram. Paulo explica isso em Efésios capítulo 2. Ele fala, vós estáveis mortos em pecados, em delitos, mas ele vos vivificou. Isso é regeneração. Estava morto, estava morta, ele vivificou, ele regenerou. Isso é obra do Espírito Santo. Não muda? Ah, muda, né? Mudou. Resolveu trabalhar. Então isso é obra do Espírito Santo. Nascer da água... A água é o símbolo. Alguns falam que é porque nasce do ventre, né, da mãe, nasce da placenta, ele nasce da água, né? A bolsa estoura, ele vem ao mundo. Então nasceu uma vez. Outros falam que a água pode simbolizar também um batismo, lá no batistério. Mas quando fala do Espírito, não tem jeito, irmãos. É nascer de Deus. É nascer dessa obra regeneradora que só Deus pode fazer através do seu Espírito Santo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele diz no versículo 9, assim, 10 e 11, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando há a regeneração, nós não estamos mais debaixo do domínio da carne, do pecado. Foi o que esse domínio que entrou em Adão e Eva lá no Éden, lá no paraíso, antes de ser expulso, e foram expulsos de fato. Foi o domínio da carne, o domínio do pecado. Mas quando há regeneração, não tem mais esse domínio. Se o domínio está acontecendo na vida daquele que acha que é crente, ele está vivendo no domínio da carne, no domínio do pecado, das duas uma. Ele nunca foi regenerado. Ou o homem velho ressuscitou. Paulo fala que devemos mortificar o homem velho, porque é possível que ele queira ressuscitar. O homem da carne, que tem o domínio do pecado. Então a pessoa pode deixar de orar, deixar de meditar na palavra de Deus, não é leitura ritual, só por ler, mas aquela leitura que é viva, que salta aos olhos, que penetra o coração, e como diz Hebreus, até a divisão da alma do Espírito, e faz discernir até a intenção do Espírito, até a intenção, por que você vai fazer aquilo. Então essa palavra viva que entra, então se para de orar, para de se alimentar da palavra, para de cultuar a Deus com um espírito alegre, com um coração íntegro e assim por diante, volta ao domínio da carne, volta ao domínio do pecado. Mas a obra do Espírito justamente está aqui, está em nós, porque nós somos agora de Cristo, diz Paulo.
Se Cristo está em vós, versículo 10, Romanos 8, 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida, por causa da justiça. Então ele diz, agora nós temos vida. A vida é o Espírito de Deus em nós. Isso é coisa da regeneração. Coisa do Espírito habitando em nossa vida. Então não é mais conhecida em nós o domínio da carne, o domínio do pecado, mas sim a habitação do Espírito Santo, com esse poder regenerador de nos fazer agora viver em Cristo. Por isso Paulo vai escrever depois aos Gálatas. Agora, a vida que eu vivo na carne, ele está falando, não vivo mais no domínio da carne. Agora, vivo na fé. Gálatas, né? Vamos ler aqui. Vamos ler para não falhar nenhuma palavra. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, agora vivo pela fé. Por Jesus Cristo, que vive em mim. Isso é regeneração. Cristo vive em mim. Vivo-a pela fé no Filho de Deus. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Que ele me amou e se entregou por mim. Isso é regeneração. Se alguém não tem isso, não vive isso, então porque não tem regeneração em ele. E se não tem, é por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu. Se convenceu, aconteceu o quê? Resistiu. Então, no final das contas, não tem desculpa. O crente nunca terá desculpa. O crente que está vivendo no domínio da carne nunca terá desculpa. O homem que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e continua vivendo uma vida de domínio da carne, nunca terá desculpa. No juízo, enfrentará o veredito e ali será sem misericórdia. O crente, eu não sei se eu continuo, se o dispositivo funciona, vamos mais um ponto. Funcionou. Sela o crente para o dia da redenção. Então, você é crente? Então, tudo bem. Não está vivendo o domínio da carne? Maravilha. Isso é bênção de Deus. Está vivendo, agora vive essa vida em Cristo. Cristo agora vive em você. Como diz aquele hino. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo viva em mim, em ti, em nós. Isso é maravilha, essa vida. Então, o que nós temos de garantia é que estamos selados para o dia da redenção final. Estamos selados. Não existe mais derrota. Não existe. Nós estamos selados, nós temos a garantia de que no dia da redenção final estaremos com Jesus. Esse é o selo. É o selo. A gente não está muito acostumado mais, porque quem aqui colocou uma carta lá no correio este ano? Eu me lembro que acho que eu coloquei esse ano. Precisei enviar uma coisa lá, né? Carol, minha advogada, está me ajudando aí. A gente tem que protocolar um negócio, mandar lá, né? E a gente colocou uma carta e o selo e o carimbo foi lá para chegar ao destino. Certo? Alguém mais fez isso esse ano? Está em desuso, né? A gente manda um e-mail, manda um WhatsApp. Antigamente a gente dependia tanto do correio, né? Daquele selinho na carta, no envelope, na encomenda. E você ficava olhando lá se o carteiro ia o quê? Carimbar. Porque aí carimbou, aquilo ninguém pode tirar e colocar em outro lugar, porque aquilo só vale ali, não é? Então nós somos selados com o Espírito Santo. A garantia de Deus de que nós pertencemos a Ele. Então, Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção. Então o que o crente faz?
ele se esforça cada manhã, cada dia. Senhor, eu quero viver na tua presença essa semana, esse dia, quero viver na sua presença. E como que ele faz isso? Para ter essa vitória. Como é que ele começa a fazer isso durante o início do dia? Como é que faz isso na prática? Orando. Nas quarta-feiras a gente está trabalhando isso. Toda quarta-feira a gente aprofunda, entra mais a fundo na questão da oração. E a quarta-feira passada eu trouxe aquela frase de Martinho Lutero, onde ele dizia no seu tempo, ele disse na sua época, ele disse: se eu não passar 2 horas em oração pela manhã, o diabo terá vitória sobre mim durante o dia. Durante o dia, uma coisa assim, essa é a ideia. Eu não tenho investido 2 horas de oração de manhã. Alguém tem investido 2 horas de oração? 1 hora, eu acho que alguns minutos. Algum aí, talvez nem 1 minuto, né? Precisa orar. Para dobrar o joelho de manhã cedo. Falar: Senhor, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo hoje. Eu quero que o Senhor me use, que o Senhor me ajude, que eu seja um vaso, como semana passada mencionei, como é importante ser um vaso de bênção na vida de alguém. E a gente só faz isso através da oração, da submissão, porque nós já estamos selados, pertencemos a Ele. Se você é um crente, já está selado, perde a salvação. A menos que, como já vimos, o batista não acredita em perda da salvação, mas a gente não pode negar que tem na Bíblia, quando alguém chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, uma grande interrogação: era crente, mas blasfemou contra o Espírito Santo, e agora eu só vou ter essa dúvida quando chegar no céu. Mas que tem a orientação bíblica, tem. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo ao ponto de blasfemar. Ele convenceu você, ele está orientando você a ter uma vida santa, e você não pode voltar atrás. Jesus falou: se alguém põe a mão no arado, não pode olhar, nem olhar para trás. Vá em frente. Vá em frente, não desanime, porque você já está selado para o dia da redenção. Somente se preocupe em orar constantemente, submeter a sua vida à palavra de Deus, à vontade de Deus, e ajudar as pessoas ao seu redor, que Deus colocar na sua vida, para que elas encontrem também em Jesus esse plano maravilhoso de redenção, e de santificação e de salvação, que é a obra do Espírito Santo. Eu vou parar aqui, meus amados irmãos, porque alguns outros pontos importantes aqui, também não quero ser uma coisa corrida. Eu tenho confessado também que eu estou um pouco cansada. O dia inteiro ontem nas reuniões lá em Jaciara, não dormi muito essa noite, já fui de manhã bem cedo lá para o acampamento, para estar com os irmãos. Eu gosto de apoiar, mesmo cansado, né? Irmão Ezequiel lá, estava lá, irmão Nilton. Eu gosto de apoiar quem tem bom ânimo, está trabalhando, para continuar trabalhando e ter mais ânimo ainda. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja assim, que apoia, e nós vamos continuar apoiando eles. As mensageiras, a Vanessa estava lá, a Ana Clara estava lá, e está aqui também hoje, mesmo cansadinha, mas está aqui. Então, nós vamos continuar apoiando quem está trabalhando, quem quer trabalhar, porque isso é para o reino de Deus. Isso é para ajudar pessoas a ter o selo dessa salvação, para a redenção final. Não deve ficar preocupado só com a necessidade do hoje, o que vai acontecer com a política, será que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa no Brasil esse ano? Será que vai ter uma guerra civil? Pode ser que vai ter uma guerra civil, viu? Pode ter que vai ter morte no Brasil, não sei o que vai acontecer. Mas a gente tem uma preocupação principal: ganhar as almas enquanto elas estão vivas, para que não tenham um final trágico e não sejam perdidas no dia do juízo final. Então, que Deus nos abençoe. Continuemos a trabalhar e a sermos submissos à orientação do Espírito Santo. Ele dá testemunho. Aceite o testemunho do Espírito Santo na sua vida. Não resista. Ele convence, ele está convencendo você. Não resista. Aceite a obra do Espírito Santo, quando ele convence você do pecado, da justiça, do juízo. Aceite, seja humilde. Ele está operando a regeneração. Ele quer que todos nós sejamos santos aos olhos de Deus, regenerados, vivendo a vida em Cristo, e Cristo vivendo em nós. E seja testado tudo isso com o selo do Espírito Santo na nossa vida. Amém.